Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós iremos ter mais uma aula remota do conteúdo do sexto ano e o conteúdo do sexto ano da aula de hoje ele vai ser uma complementação, uma continuação, aliás, do que já foi dito na última aula. E o que foi dito, professor, na última aula? Foi dito na última aula situações em cima dos fatos históricos do período conhecido como Idade Média, Idade Medieval. Esse período é um período muito rico, muito importante. Eu já mencionei que alguns historiadores, há tempos atrás, até 20, 30 anos atrás, tinha sim, uma questão muito preconceituosa desse período. Com o passar do tempo, não é? As novas visões históricas vão fazendo com que a gente consiga enxergar, entender, compreender, analisar e efetivamente concordar de que esse sistema, esse período histórico da Idade Média, ele apresentou também as suas riquezas, as suas evoluções, as suas heranças, as suas contribuições. Pois bem, eu lembro que na aula passada eu mencionei sobre como estavam os aspectos em relação ao papel exercido pelo senhor feudal, o papel exercido pelo servo, e mostrei através de um mapinha que está colocado em nosso livro como estava disposta, como estava a divisão do manso senhorial, do manso servil e do manso comunal. E para que a gente possa consolidar esse processo, esse conteúdo, e ao mesmo tempo poder evoluir, encontrar também na aula de hoje, conhecermos também aspectos da vida organizacional, da sociedade, como a sociedade da Idade Média estava se apresentando, não é? Através de uma situação muito importante que é a características em cima da pirâmide social em relação ao clero, em relação aos servos, em relação ao senhor feudal e à nobreza começando a surgir. Pois bem, então na página 304 a gente vai encontrar justamente essa situação, esse conteúdo em termos de exercício. Hoje eu estou preferindo começar fazendo atividades, não é? Consolidando o nosso entendimento e logo em seguida nós vamos perceber como estava disposta, como se apresentava a sociedade durante a Idade Média. Pois bem, quinta questão. Na letra A diz assim, quinta questão diz assim, o feudo era dividido em três partes que se integravam nas relações feudais. Analise-as. Nós temos aí três aspectos, não é? Três partes que o feudo estava dividido. O manso senhorial, o manso servil e o manso comum. O manso senhorial. A resposta é a seguinte. Eram as terras do senhor feudal. Quem era o manso senhorial? Eram as terras do senhor feudal. Ponto. Constituíam um terço do feudo. Constituíam um terço do feudo, vírgula. E os camponeses teriam de trabalhar nelas durante alguns dias da semana. Ponto. Tudo que se produzisse seria entregue aos senhores feudais. Tudo que se produzisse seria entregue aos senhores feudais. Ponto. Isso aí é como se apresentava o manso senhorial. Vamos para o manso servil, já na página 305. O que é que tem aqui para nós? Manso servil. A resposta é a seguinte. Embora fosse do senhor feudal, esse manso era cedido. Esse pedaço de terra era cedido para que os camponeses
para que os camponeses, aí você abre parênteses, coloca servos, fecha parênteses, produzissem bens de consumo para a sua sobrevivência. Bens de consumo para a sua sobrevivência. Ponto. Embora não fossem terras muito férteis, vírgula, o senhor feudal cobrava parte do que se produzia, em troca do uso desses lotes. Aí você põe um ponto aí. Vamos para a outra questão aqui, que está na letra C. Diz assim, o manso comum. O que é o manso comum? Eram terras comuns, pelo próprio nome já diz, não é? A todos os moradores dos feudos. Repetindo, manso comum. Eram terras comuns a todos os moradores dos feudos. Ponto. Continuando. Eram áreas, geralmente, bosques e pequenas florestas, onde se caçava, pescava e se retirava madeira e mel. Repetindo. Eram áreas, geralmente bosques e pequenas florestas, onde se caçava, pescava e se retirava madeira e mel. Pronto. Estão respondidas as questões, as assertivas aqui da letra A, B e C da quinta questão. Agora chegamos num ponto muito importante. Você que já está acostumado ao estudo histórico desde lá de fevereiro, você percebeu que vai ter cada conteúdo com o aparecimento das civilizações após a pré-história. Vamos conhecer uma preocupação em sempre demonstrar como estava subdividida, quais são as classes sociais daquela sociedade, daquela civilização. Com isso, mais uma vez surge na página 305 um formato de pirâmide que eu já mencionei a vocês, que ela melhor identifica como a sociedade estava subdividida em suas classes sociais. E eu me lembro também, só para reforçar para você nunca mais esquecer na sua vida, você se amostrar aí na sua casa, que essa pirâmide social ela possui as seguintes características. Quase sempre quem está na ponta da pirâmide, a gente chama essas classes sociais que estão acima na pirâmide de classe social privilegiada. Elas são privilegiadas em relação às outras. Então, nós temos a primeira classe social. No caso da sociedade aqui da Idade Média, nós temos o clero como sendo a classe social mais importante, mais forte. A segunda, logo em seguida, logo embaixo, nós temos a nobreza. E na base da pirâmide nós temos os camponeses. Isso, muito bem. No caso da Idade Média, nós temos três classes sociais que são as mais importantes, não é? O clero, a nobreza e os camponeses. E elas estão estratificadas. O que significa estratificadas? Para você aí ter, né, cada vez mais enriquecer seu vocabulário. Elas estão estratificadas, ou seja, elas estão divididas com esses propósitos, com essas características, melhor dizendo. Então, na página 305, nós vamos identificar. Perceba que do livro ele traz uma pirâmide e traz algumas figuras que pertenciam a cada classe social. Está dando para compreender aí? Embaixo aqui nós temos uma legenda do lado direito que diz assim, em relação à pirâmide que eu estou mencionando. A organização social na Idade Média apresentava
apresentava 3 classes sociais. Era hierarquizada, estratificada e sem mobilidade. O que significa sem mobilidade? Se a pessoa nasceu camponês, ele vai continuar sendo camponês. Se a pessoa está sendo um nobre, ele vai permanecer sendo nobre, não vai alterar a classe social dele. Não vai haver movimento, mobilidade significa movimento aí, movimento, não vai haver movimento de classe social. Não vai sair de uma classe social, fulaninho ascendeu, saiu de uma classe e foi para outra, não vai acontecer isso. Tá bom? Então nós temos, na página 305, a organização social. A sociedade feudal apresentou características específicas, determinadas pelas mudanças de relações econômicas e políticas usadas pela queda do Império Romano do Ocidente. Dividia-se em 3 camadas sociais. 3 camadas sociais. O clero, que está logo acima, a nobreza e camponeses, não é? Clero, nobreza e camponeses. Ah, professor, por que em outras civilizações havia mais classe social? Havia porque havia uma contingência, uma possibilidade de haver mais classe social, mas isso não significa que essa sociedade é mais desenvolvida porque tem mais classes sociais ou porque é menos desenvolvida porque tem menos classes sociais. Não tem nenhuma justificativa, não tem nenhuma relação com isso, né? É uma forma simplificada de demonstrar como a sociedade estava subdividida, como as classes sociais estavam postas ali. Prosseguindo então. Assim como em outras sociedades rigidamente estratificadas, não existia mobilidade social. Quem nascesse nobre, morreria nobre. Olha aí. Quem nascesse camponês, morreria camponês. A única possibilidade de mobilidade social tinha a ver com a relação de suzerania e vassalagem. Quando um nobre rico, presta atenção aí, um nobre mais rico cedia terras ao nobre mais pobre e este se tornava vassalo do outro. Então, se eu sou um suzerano e cedo um lote de terra para um vassalo, eu vou torná-lo, não é? Possuir ali uma relação de fidelidade entre suzerano e vassalo, não é? Pois bem, indo para a página 306, nós iremos conhecer as classes sociais a partir de agora de uma forma muito mais detalhada. E vai aparecer a primeira classe social da Idade Média, a que tem mais importância, que tem mais força, mais prestígio, que vai mesclar, que vai misturar um pouco, vai estar exercendo um poder político e um poder religioso. Um clero, que significa o que o clero? Esse termo clero dá noção para a gente do que seria os sacerdotes, os padres, aqueles que tinham um cargo dentro da Igreja Católica, tá bom? E aí nós vamos conhecer como era forte essa classe social, de que maneira ela influenciou as nossas vidas até o dia de hoje, determinando seus dogmas, ou seja, suas regras, como isso vai estar até os dias de hoje, as decisões tomadas por esse clero, pela religião, por conta da Igreja Católica, determinando até a questão do calendário. O nosso calendário hoje ele é uma inspiração de uma criação de um Papa que imaginou a vida um pouco mais com seus feriados, suas datas comemorativas, o Natal, o Ano Novo, o final de um ano, começo de um outro ano. Todos esses aspectos foram muito bem pensados e colocados pela Igreja Católica. Pois bem, o clero, mais do que funções, veja aí, ó, mais do que funções religiosas, o clero desempenhou um papel político que mantinha firme as bases do sistema feudal. Ponto.
fazia com que, inclusive, os servos não contestassem a situação de servidão coletiva, ou seja, a influência da Igreja Católica dizendo que o servo não poderia contestar, não poderia reclamar essa relação de servidão coletiva, tá bom? Ou seja, de estarem presos às terras dos feudos. Eu sou um camponês, participo de uma relação com o senhor feudal, então eu estou preso à terra, estou dependente daquela terra, Prosseguindo aí, terra dos feudos, ponto. A Igreja Católica havia suportado a crise e a queda do Império Romano do Ocidente e passou a ter representantes do alto clero como senhores feudais. Olha aí, os representantes do alto clero também vão exercer o cargo de senhores feudais. Observando que várias transformações sociais, políticas e econômicas poderiam acontecer, o imperador Teodósio estabeleceu em 391 depois de Cristo estabeleceu o cristianismo, Teodósio, como a religião oficial de Roma, não é? Ponto. Criou-se então a Igreja Católica Apostólica Romana. Prosseguindo então. A partir do século VI, a Igreja se fortaleceu fortaleceu muito aquela classe social somente dos privilegiados, das classes mais altas, que eram, não é, cristãos, que eram da Igreja Católica. Começa também outras classes, além das classes privilegiadas, as classes mais altas, a classe que fica na ponta da pirâmide, a nobreza começou a aderir, a aceitar, a ser cristão católico. E, com o passar do tempo, as outras classes sociais menos favorecidas, as classes sociais mais pobres, começam a absorver a ideia do cristianismo católico e serem fiéis dessa prática, não é? Da prática católica. Prosseguindo aí, no segundo parágrafo, na página 306. A partir do século VI, a Igreja se fortaleceu a ponto de vários mosteiros e ordens religiosas multiplicaram-se em toda a Europa. Veja aí, não é? Isso é a força da Igreja Católica. E é inegável isso, não é? Se você perceber, acredito que sim. Aqui no Brasil, por exemplo, grande parte das cidades, vou dar um número aqui de 80% das cidades, elas foram fundadas, elas se desenvolveram a partir do crescimento que vai surgir lá, às vezes, do marco inicial de cada cidade, com a igreja chamada a Igreja da Matriz, que dependendo do caso da cidade, do município, tiver uma concepção permanecendo sendo a Igreja da Matriz. Mas a Igreja Católica, ela pontuou para em todos os municípios, no caso específico brasileiro, ela chega e atua. É uma igreja um pouco menor, um pouco maior, de médio porte, mas evidentemente que a Igreja Católica conseguiu se propagar, se expandir. Estou falando até só no caso brasileiro, podia citar outros países da Europa também, países do mundo também. Mas estou falando em relação ao surgimento das cidades brasileiras, muito por conta do surgimento da Igreja Católica, ali chamada Igreja Matriz, que a partir dali as cidades, os municípios começam a crescer, a se desenvolver, o número de pessoas, de habitantes começa a crescer também. Isso estava, voltando aí na página 306, isso estava relacionado às questões políticas. A igreja apoiava os feudos e, em troca, podia criar suas paróquias e templos. Olha aí. A igreja atrelada a um tipo de instituição política,
que, por outro lado, a igreja consegue, com permissão agora, de criar paróquias, igrejas, templos, para que o cristianismo católico, o catolicismo pudesse, ter crescimento, desenvolvimento, onde os padres e bispos poderiam ensinar as ideias cristãs. Era de fato uma aliança em que tantos os senhores feudais como a Igreja Católica se beneficiavam, não é? Prosseguindo então, convencer uma sociedade feudal que passava por uma grave crise a seguir o cristianismo, além de tentar se adequar a uma nova forma de organização socioeconômica, seria, portanto, muito difícil, realmente. Seria muito complicado. Você, de certa maneira, fazer com que houvesse uma imposição religiosa para que as pessoas pudessem aderir ao cristianismo se estava se vivendo ali um período de crise, não é? Um período de extrema dificuldade econômica. Tanto que, voltando aqui para o texto da página 306, a Igreja Católica buscou controlar a religião e os cultos por meio do medo e não da fé. Havia regras e punições para quem as descumprisse. A salvação só seria garantida para quem seguisse a Igreja. Segundo esta, aqueles que contestassem o cristianismo iria para o inferno. Então, para você ter a sua salvação, você teria que seguir a Igreja Católica. Seguindo qualquer outra igreja, qualquer outra denominação religiosa, você fatalmente não iria para o céu. Aqui nós temos uma foto e uma imagem que tem uma legenda que diz assim: na Idade Média, a Igreja Católica dividia suas estruturas em baixo clero, formada por padres e ábades, e o alto clero, formado por cardeais e papas. E aí a gente conclui que a Igreja Católica também gostava de estabelecer essas divisões de cargos, não é? O baixo clero, os padres, os sacerdotes, e o alto clero, que seriam os cardeais e os papas. Vamos para a página 306, que diz assim: 307. Visando estabelecer um maior controle sobre os feudos e reinos, a Igreja Católica passou a usar a figura dos santos. Os primeiros foram os apóstolos. Quem cultuasse esses santos, não é? Teria suas terras protegidas e livres de catástrofes, como guerras, pragas, enchentes, raios e incêndios. Não é? Ponto. Isso dava condições à igreja, mais precisamente a figura do Papa, o líder maior da Igreja Católica, de controlar os servos, nobres e o povo em geral, que passava por dificuldades. Então, a forma de controlar o povo é para que esse povo pudesse ficar cada vez mais dependente de Deus e que, diante das catástrofes, das situações ruins, de guerras e de pragas, a única situação seria cultuar esses santos. Os cultos eram realizados em latim, embora soubessem que a maioria da população não sabia ler e escrever. Tudo isso favoreceu a Igreja Católica politicamente, visto que poderia influenciar diretamente a política exercida durante o período do feudalismo. Então, durante esse período do feudalismo, qual é a conclusão que a gente chega? A gente chega a uma conclusão de que
A Igreja Católica, ela faz uma aliança com o governo, ela faz uma aliança com o Estado, faz uma aliança mais precisamente com o senhor feudal, porque ela detém determinadas situações, deixa o senhor feudal atuar, não é, na sua relação de servidão coletiva estabelecida com os servos, aumenta seu poder, e a Igreja Católica também aumenta. Por quê? Porque vai haver a presença, por menor que seja a cidade, a presença da Igreja Católica ali com seu projeto de expansão. Uma outra classe social, nesse caso aqui, a segunda classe social, dentro dos aspectos do feudalismo da Idade Média, nós temos aqui: a função principal dos nobres era participar das guerras e da proteção dos feudos, como pagamento pelos lotes de terras recebidas, não é? Então, a principal função dos nobres era participar das guerras e da proteção dos feudos, como pagamento pelos lotes de terra recebidos. Em outras palavras, os reis cediam terras em troca de favores militares dos nobres. A nobreza era composta por aristocratas que possuíam terras produtivas, não é? Em sua maioria, senhores feudais, mas também tinham direitos políticos. Ponto. Dividia-se a alta nobreza, formada por príncipes, duques e condes, e a baixa nobreza, composta por viscondes, barões e cavaleiros. Vejamos mais detalhadamente cada um deles. Antes de vermos cada um deles de forma detalhada, é interessante para a gente, a partir de agora, realizarmos uma atividade que se encontra na página 10. Não é? Na página 310, a questão número 3, que diz assim: o termo nobreza surgiu na Roma antiga para designar as classes sociais mais ricas, que eram comumente conhecidas como patrícios. Acabou assimilando na sociedade feudal com estruturas mais complexas, abarcando dentro dessa classe um maior número de setores sociais. Comente o papel da nobreza na sociedade feudal. A resposta: a nobreza estava diretamente ligada aos senhores feudais e aos militares. Ponto. A nobreza estava diretamente ligada aos senhores feudais e aos militares. Ponto. Estabelecia-se a relação de suzerania e vassalagem, na qual a lealdade e a proteção eram trocadas por terras. Ponto. A nobreza possuía direitos políticos e estava dividida em 2 pontos: alta nobreza, formada por príncipes, duques e condes, e a baixa nobreza, composta por viscondes, barões e cavaleiros. Tá bom? Voltando para a página 307, não é? Nós temos aqui a baixa nobreza e vamos identificar cada um deles aqui, da quem compõe a baixa nobreza. Duques eram geralmente chefes militares que comandavam as tropas dos reis, tinham certa autonomia política, recebiam o título e as funções do próprio rei. Condes eram praticamente funcionários do rei, uma espécie de consultor, que poderia ser militar ou civil, eram de extrema confiança para o poder real. Marqueses eram senhores do período carolíngio, que tinham a função de cuidar e defender as fronteiras desse reino, como também os principais feudos
era um título específico desse império. Temos barões e cavaleiros. Bem, na próxima aula nós iremos fazer novamente um estudo e um mergulho nessa classe social nobreza. Você percebeu que ela é bem diversificada, tem uma característica diferente. Tá bom assim? Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida me procura através do aplicativo. Tchau para vocês, pessoal. Forte abraço. Tchau para vocês. Até a próxima.